Fala, meu amigo e minha amiga, meu companheiro e minha companheira de arquibancada. Boa tarde pra você nesse sábado. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estão felizes com o jogo da seleção brasileira de ontem? Cara, um jogo mais ou menos, né? Continuo falando que o Brasil tá dando muitos espaços para os adversários e o espaço, se eles cederem, o espaço que cederam para Marrocos, o espaço que cedeu pro Haiti ontem, pegar um time mais ou menos bom aí, vai tomar-lhe uma taca. Mas enfim, pelo menos venceu o jogo, né? Não me convenceu, mas convenceu muita gente, mas pelo menos venceu a partida. E aí, enfim, né? Não deu mole pro azar, tá praticamente classificado e agora vai decidir aí o primeiro lugar do grupo, né? Com a equipe da Escócia. Mas a gente não tá aqui pra falar da seleção brasileira, não. Da seleção eu fiz análise ontem aqui no canal. Se você quiser ver o vídeo de ontem à noite, tá aí no nosso canal. Vim pra falar sobre o maior clube de futebol do Nordeste, falar sobre o Esquadrão, falar sobre o Bahia, porque surgiu uma informação de que o Caio Suassuna ele poderia estar sendo vendido por 20 milhões de reais para o futebol norte-americano. A gente apurou e vou trazer para vocês aqui algumas informações sobre essa possível venda e também algumas outras informações sobre Juan Pablo. Tá voltando, hein? Juan Pablo voltou e jogou. Enfim, graças a Deus por isso. Mas antes de qualquer coisa, sempre eu peço para você para deixar o seu like, para se inscrever aqui no nosso canal, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. É muito importante ter você aqui. Então, aquele passo a passo que eu sempre peço. Deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, né? E deixar o seu comentário agora no começo do vídeo e seu comentário no final do vídeo também, para que o YouTube possa entender que você gostou e chegou até o final e está acompanhando aqui o nosso trabalho. E para prestigiar vocês nesse momento que a gente está sem pós-jogo, né, que a gente não está fazendo a nossa live, eu tô lendo aqui os seus comentários, por isso que eu peço para você deixar o seu comentário, que é muito importante pra gente. Deixa eu abraçar aqui, ó, as 10 primeiras mensagens com o Antônio Carlos, que tá botando um abraço para você, irmão, seu canal tem um bom conteúdo, obrigado. O Gilson Rebouças, ele bota, bom dia, Jonas, quem deu essa informação foi o Kodama, do Bahia, abraço. O nosso amigo Augusto Vieira, Everton Ribeiro merece todos os elogios, é um dos pouquíssimos jogadores brasileiros com talento, inteligência e toque refinado, mas a eliminação na Libertadores para mim foi por conta dele, inadmissível o pênalti que ele atrasou para o goleiro. Cara, o Everton Ribeiro para mim, ele é um jogador completo, só que ele tem um sério problema, ele treme na hora de cobrar pênalti. Na hora de cobrar pênalti ele sente, tá? Felipe Reis, vale a pena lembrar que o City Futebol não negocia com clubes russos, sendo assim, 2 sugestões nem são cogitadas. Porra, verdade, cara. O Grupo City não negocia com clubes russos. É verdade, né? Bem lembrado. Então, não negocia com o Zenit, né? Tem razão. Jonas, meu brother, Roberto Firmino já está aposentado. E não de agora. Que isso, cara? Não sei não, hein? Tava vendo ele jogar aí ultimamente. Cara, o cara é artilheiro, onde é que passou? Não sei não, hein? Mas respeito a sua opinião. Será que o Kaique desaprendeu? Ele jogou no time de cima do City, aqui com um treinador miserável que acaba com qualquer jogador, falando o Crivaldo, abraço pra você, Crivaldo, falando sobre o Kaique que está emprestado ao Internacional de Porto Alegre. E o Rui Rios, boa tarde, Jonas, gosto até do seu trabalho, olha só. Gosto de críticas construtivas, hein? Vamos lá. Jonas, eu gosto até do seu trabalho, mas as chamadas dos seus cortes estão apelativas. Quem são os 3 reforços de elite que tá na chamada? Isso traz descrédito pro seu trabalho. Tá parecendo agente de jogador. Não, cara, a questão não é essa. A questão é que... deixa eu explicar aqui pra você, sendo bem honesto aqui pra vocês, isso aqui no YouTube fala pra você. Existe o clickbait e existe a chamada que faz você aguçar a sua curiosidade. Eu sou totalmente contra clickbait. Totalmente contra, tá? O que é o clickbait? É o cara botar, Bahia tá negociando com o Cristiano Ronaldo. Não, aliás, o Bahia tá negociando com o jogador e bota o Cristiano Ronaldo na capa. E aí você vai ver o conteúdo, nem citam o Cristiano Ronaldo. Isso pra mim é inadmissível. Isso pra mim é babaquice. É falta de profissionalismo, isso pra mim, tá? Agora, é necessário, foi o Rui Rios, abraço, Rui. É necessário você tentar aguçar a curiosidade do telespectador para que ele clique no vídeo e assista o nosso conteúdo. Porque se eu colocar o conteúdo todo no título ou na capa, você não vai clicar para poder assistir. Então, uma das estratégias, e ninguém vai te falar isso, eu estou te falando aqui com toda honestidade, uma das estratégias para que a pessoa possa consumir e assistir e nos conhecer também como profissional, é aguçar a curiosidade dele. Mas tudo que está na capa, tudo que está na thumb, tem que ser falado. Porque senão você se torna um mentiroso, você perde sim por credibilidade. Tá?
tá, irmão? Mas obrigado, Rui. Toda crítica respeitosa e construtiva, ela é sempre muito bem-vinda. Tá bom, meus amigos? Um abraço pra você. Vamos lá, vamos trazer aqui uma informação rápida, que após a grave lesão contra a equipe do Vitória, Juan Pablo voltou a jogar pelo Bahia, né, na partida do Sub-20, meus amigos. Ele tá de volta aí depois de 5 meses, né? Ele entrou no segundo tempo do empate tricolor contra a equipe do Vasco da Gama pela Série A do Campeonato Sub-20 na última quarta-feira. E disse o seguinte, ó: muito feliz pela minha volta, por estar jogando de novo, fazendo o que amo. Não foi o resultado que a gente queria, mas vamos mas vamos por mais, disse o jogador na saída do campo. Ele botou o seguinte: estou muito feliz por voltar a fazer o que mais amo desde tanto tempo. Foram meses longe dos jogos, acompanhando tudo de fora, trabalhando e me dedicando muito para voltar bem. Entrar em campo novamente nesse jogo foi especial para mim, completou aí o atacante Juan Pablo, cara. Que bom, né? Que bom a gente poder ver o Juan Pablo, que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo do Bavi no início do ano, no dia 25 de janeiro, então ele começou a temporada já se machucando e perdendo o semestre. Ele precisou até passar por uma cirurgia, né? Então que bom ver essa joia do futebol baiano voltando a jogar e jogar bem, né? Ele completou dizendo o seguinte, ó: fiz um longo tempo de preparo, mas graças a Deus tudo correu bem. Agradeço ao pessoal da fisioterapia, se não fosse eles não conseguiria estar aqui hoje nesse estado e bem feliz, diz aí o Juan Pablo, tá? De volta ao Bahia, Juan Pablo pode ser opção aí do técnico Rogério Ceni nesse segundo semestre, quando o time disputa a parte final do Brasileirão para tentar garantir pelo 3º ano consecutivo na Libertadores. Mas antes, né, dos compromissos pela equipe profissional, Juan Pablo deve voltar a campo pelo Bahia nesse sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, às 15 horas, contra o Santos, lá no CT Rei Pelé. Então, boa sorte ao Juan Pablo, extremamente feliz pela volta dele ao esporte, né, para praticar futebol, para praticar o esporte que ele ama, tá bom? Falar de outra coisa aqui, surgiu uma informação durante esses dias sobre uma possível saída do Caio Suassuna do Bahia para o futebol da MLS, tá bom? Para você que não conhece, quem é o Caio Suassuna? Um jogador jovem de 19 anos, está tendo oportunidade no time profissional agora. Ele é um atacante, mas consegue jogar também como um segundo atacante, 1,84 m, tá? Ele tá no Bahia, mas ele fez a base dele, começou na base no Atlético Paranaense, depois foi, começou no Cruzeiro, foi pro Atlético Paranaense, aí depois ele foi adquirido aí pelo Bahia, e ele vem tendo oportunidade e tem agradado às vezes que ele tem entrado, né? Mas por incrível que pareça, basta o jogador jovem entrar e se destacar, que daqui a pouco ele some, né? Não, tira ele se destacou muito, não pode, tira ele, né? Mas surgiu a informação de que ele pode estar indo pro futebol da MLS, tá? Eu entrei em contato com algumas pessoas que, em princípio, confirmaram o interesse de alguns clubes, não confirmaram qual foi o país, não confirmaram qual foi a equipe, mas falou que a partir do momento que o atleta ele começou a ter mais oportunidades no time profissional, algumas equipes se interessaram e buscaram saber mais, sondaram o jogador com o Bahia, mas que, em princípio, nesse momento, não existe nenhuma negociação em andamento para a saída do jogador, mas que isso pode mudar mais para frente. Mas que nesse momento agora, hoje é dia 26 do 6 de 20 do 6, tá? 20 do 6 de 2026, não existe nenhum contrato fechado, nenhuma negociação fechada e nenhuma saída sacramentada no que tange aí ao Caio Suassuna. Ainda me fala o seguinte: a gente renovou o contrato com ele há pouco tempo, né? Enfim, então os empresários dele é da Trus Futebol, né? É um jogador muito promissor, e como eu disse anteriormente, vem tendo algumas oportunidades com o técnico Rogério Ceni no time profissional, e isso tem chamado a atenção do mundo do futebol, mas que nesse momento não existe nada acertado para a saída do atleta, tá bom? Você que está comigo aqui na Gol, meus amigos, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Esse é o momento que tu vai comentar aqui agora. Você comenta que o seu comentário pode ir pro próximo vídeo da noite, então dá essa moral pra gente, que você ajuda muito aqui o nosso crescimento. E digo mais uma vez, pode criticar também, sugestão de vídeos. Jonas, aqui o seu tá uma merda, sai daí, faz lá fora, faz algo, não sei. Tá? Porque não adianta, o trabalho é feito pra vocês, pô. Se a luz não tá legal, se o que eu tô falando não tá sendo convincente, se o que eu tô falando não tá agradando vocês, vocês têm que falar pra que a gente possa melhorar e mudar, porque eu não faço conteúdo pra mim, pô, eu faço conteúdo pra vocês, pô. Então, nada mais justo do que vocês ir no comentário: Jonas, faz assim, ó, assim não tá legal, ó, Jonas, assim assado. Então é importante, é muito importante mesmo. E eu leio, tá? Eu leio todos, pode ter certeza disso. Tá bom? Beijo no coração, boa tarde pra você, saudações, tamo junto, valeu!